Damasceno e hoje vamos para mais um vídeo para o curso de especialização em Arte e Educação Intermediática Digital pela UFG. Nesse vídeo será trabalhada a análise e apreciação crítica acerca da música popular brasileira mediante a compreensão de processos identitários inerentes à confluência de relações entre sons, imagem, cultura e memória, levando em consideração alguns conceitos que deixarei aqui no vídeo. MPB e contexto histórico, MPB e processos identitários, MPB e artes compreendidas em uma abordagem metalinguística, MPB e memória, MPB e cultura digital. A MPB surgiu em um momento de declínio da bossa nova. Esse período é considerado um marco para a indústria da música nacional. A partir daí, popularizada a sigla MPB, que começou com um perfil nacionalista, mas foi mudando e incorporando elementos de várias procedências, e essa diversidade cultural é a marca da música popular brasileira. Ela ocupa um lugar de destaque na história sociocultural. Para Napolitano, não seria só de destaque, e sim de privilégio, um lugar de mediação, fusão, encontros de diversas etnias, classes e religiões que formam o nosso grande mosaico nacional. Mas esse privilégio não a distancia dos muitos debates. Um exemplo é a discussão da música brasileira popular dentro do trinômio erudito, folclórico, popular e do binômio música brasileira versus estrangeira. Estes, entre outros debates, surgiram ao longo do tempo. E como sabemos, o desenvolvimento tecnológico vem aprimorando o conceito da música popular brasileira. Alguns desses debates são tratados por Ulloa em 1997, e ele disse mais sobre a música. Entretanto, a música popular emerge num mundo sem fronteiras, numa cultura que já nasce com características transacionais, tendendo à mundialização. E assim, podemos compreender que a MPB é cheia de representações, resultado de um conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia. Como disse Ulloa, em um mundo sem fronteiras e com enorme diversidade cultural. Para falarmos ainda mais, cito o que disse Pesavento, 2005. As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio de representações que constroem sobre a realidade. A representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele. Pesavento vai ainda mais longe e diz: o real é sempre o referente da construção imaginária do mundo, mas não é o seu reflexo ou cópia. O imaginário é composto de um fio terra, que remete às coisas, prosaicas ou não, do cotidiano da vida dos homens, mas comporta também utopia e elaborações mentais que figuram ou pensam sobre coisas que concretamente não existem. Há um lado do imaginário que se reporta à vida, mas outro que se remete aos sonhos, e ambos os lados são construtores do que chamamos de real. A música, uma linguagem artística tão bem completa e complexa, é fruto do imaginário. Ela retrata a vida, os sonhos, representações construídas sobre o mundo. Quanto para a arte, quanto para a construção do real, o imaginário pode ser considerado como um primeiro plano. Agora, para falar um pouco dos processos identitários, Marcos Napolitano cita em seu livro História e Música algumas características como tradições estéticas, a poesia culta, a poesia popular, a música folclórica,
a música da era do rádio, a música de vanguarda, o jazz, o pop. Circuitos culturais, o circuito letrado universitário, o circuito da cultura de massas, o circuito de vanguarda e de contracultura. Tempos históricos, a herança da escravidão, a herança europeia, os modernismos e as vanguardas históricas, as utopias nacional-populares de esquerda, a modernização capitalista, que se traduzia na esfera de indústria cultural. Estas características nos ajudam a ter uma melhor definição do processo de construção e estruturação da música popular brasileira, onde devemos levar em conta o passado, herança cultural e tradição. Para Napolitano, a música brasileira forma um enorme e rico patrimônio histórico e cultural, uma das nossas grandes contribuições para a cultura da humanidade. Antes de inventarem a palavra globalização, nossa música já era globalizada. Antes de inventarem o termo multiculturalismo, nossas canções já falavam de todas as culturas, todos os mundos que formam os Brasis. Antes de existir o primeiro mundo, já éramos musicalmente modernos. Além disso, nossa música foi o território de encontros e fusões entre o local, o nacional, entre a diversão, a política e a arte, entre o batuque mais ancestral e a poesia mais culta. Por isso, a música no Brasil é coisa para ser levada muito a sério. Como vimos, a música é uma grande representação do patrimônio cultural da humanidade e para falar um pouco da música popular brasileira, não pode ficar de fora a arte. Começaremos pelo que disse Carrasco em 2013, página 26. Acima de tudo, a música possui a capacidade de contextualizar poeticamente tudo o que ela se relaciona, possibilitando nossas representações e imaginações. E o que disse Rosa em 2013? A obra de arte, ela é feita em um determinado solo histórico. Determinadas sonoridades sequer foram imaginadas em determinados contextos. Pelo que nos traz Carrasco e Rosa, podemos dizer que a MPB é uma linguagem artística que contribui para as artes, onde uma linguagem é usada para descrever algo sobre outra linguagem. E para prosseguir, falaremos da MPB e memória. Vale lembrar que a música pode ser uma história cantada, ou seja, memórias do passado. Podemos então considerar um elo entre memória e música. A memória, o ato de recordar, nos faz seguir e criar o nosso eu. Como disse Catroga em 2001, a formação do eu de cada indivíduo será, assim, inseparável, de maneira como ele se relaciona com os valores das sociedades e grupos em que se situa e do modo como, à luz do seu passado, organiza seu percurso como projeto. A cada memória, uma lembrança individual, coletiva, social, pública, privada, não importa a forma. E sim que o eu, a personalidade, segundo Catroga, se forma sempre dentro de um quadro social de memória, que podem se apropriar das heranças ou de sua reinterpretação. Agora, para falar um pouco sobre MPB e cultura digital, usarei o que disse Cunha 2012. Os processos sociais e culturais não surgem em consequência de transformações tecnológicas. Tecnologia e sociedade compõem um sistema interativo, em que a tecnologia é a sociedade e a sociedade só pode ser entendida por meio de seus aparatos tecnológicos. Hoje, contamos com uma sociedade carregada por símbolos usados por grupos ou instituições, as quais tentam facilitar o entendimento e comunicação dos membros. A tecnologia tem facilitado essa comunicação, chegando a tal ponto de não apenas auxiliar essa comunicação e sim tornar possível entendermos suas simbologias,
ora artísticas, ora culturais ou mesmo comunicativas. Por outro lado, vem a preocupação com a questão dos indivíduos sem autonomia, que são usados pelo sistema capitalista através das tecnologias. Cunha diz que esse indivíduo sem autonomia para fazer escolhas pode se tornar um instrumento que se perde na unidade da multidão massificada, passa a ser instrumento do capitalista em prol do aumento da produtividade, do consumo e da acumulação do capital. Assim, a pessoa concebida como máquina, instrumento de produção e consumo, perde autonomia nas escolhas para se tornar depósito de uma grande quantidade de bens de consumo que lhes são impostos, aos quais são representações de valores alheios. Esta parte da sociedade massificada, que não possui liberdade de expressão e decorrente da alienação não pensa criticamente, absorve o que lhe é apresentado. O desenvolvimento tecnológico tem uma enorme contribuição no contexto social e traz preocupações, pois é um dos instrumentos do sistema capitalista. Os avanços tecnológicos têm alavancado a música popular brasileira. Para o Ulloa, veio contribuindo para a quebra das divisões entre níveis de cultura, que não fica mais restrita aos grupos que se acumulam pela experiência. Mais uma vez, a tecnologia industrial quebra as barreiras da distância e a barreira do tempo, possibilitando a miscigenação digital e abrindo portas para que a música popular brasileira possa influenciar e ser influenciada pelas várias culturas e povos através da cultura digital. E para representar a MPB e sua presença no processo identitário, memória e até mesmo cultura digital, escolhi a música de Lulu Santos, com o título Como uma Onda no Mar, que refere-se aos tempos, às épocas, que nunca voltarão, que a cada tempo que se passa as coisas mudam, evoluem, a vida passa e assim torna-se impossível voltarmos atrás. Mas sabemos que estas memórias constroem o nosso eu. A música fala: há tanta vida lá fora. A tecnologia digital tem feito uma ponte cultural, mostrando o que há lá fora. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é
pra si mesmo agora.